P sigma é L mini P de N de K sigma diretamente. Por quê? Né? Esse K0 aqui é K, componente zero do meu representativo no momento ali para a massa zero. Esse cara é simplesmente K, então esse K morre com esse cara daqui, fica 1 sobre raiz de 2P0 aqui, mas tem aqui também, tá certo? Então o resultado dessa conta é que o M de P sigma é simplesmente o L mini, o boost padrão lá no Lorentz L de K sigma. Essa expressão que eu estou escrevendo aqui é simplesmente para a gente se satisfazer obtendo os vetores de polarização escrito em termos do momento representativo K. Porque depois para escrever em termos do momento geral, a relação é essa. De uma vez escrito em termos do momento geral, coloca na expansão do campo, tá certo? Com aquela normalização na frente, para a gente obter esse cara daqui. Então coloca aquela normalização na frente e a gente tem um campo. Se tudo andar bem, né? Não sabe se vai andar bem. O nosso trabalho agora é identificar esse cara, identificar esses vetores de polarização. Ok? A gente vai usar isso aqui, a transformação de isotropia. Essa transformação aqui, para que eu possa trocar imediatamente U por E, pela base de polarização, teria um fator aqui 1 sobre raiz de 2K0, 1 sobre raiz de 2K0, cancela para os dois lados, tá certo? Eu já vou escrever isso daqui para os vetores de polarização. É K sigma e é K sigma de novo. Vou escrever em dois casos. Quando o elemento com isotropia está nesse subespaço, quando o elemento com isotropia está nesse subespaço aqui. Subespaço do, perdão, no outro subgrupo. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer dois casos. Então é o B1, B primeiro caso, BI, B primeiro caso, B porque é o lambda do isotropia, da equação máxima. Ok? Eu vou pegar, portanto, W de alfa de 0, 0, θ. Ou seja, isso é a rotação interna. Tomando alfa e beta igual a 0, é um caso particular. Escrevi isso explicitamente. Eu não estou dizendo que alfa e beta são 0. Eu estou tomando um caso particular. Pegando um elemento específico ali, ou na verdade uma família, né, de elementos ali específicos, em que alfa e beta é igual a 0. Nosso alfa e beta é igual a 0, 0, 0, 0, 0. Esse cara dali, para aquela expressão ali, ele acaba sendo 1. Né? Esse cara daqui é 0, 0, enfim. Você tem aqui a identidade do bonitinho, fica só o N. Ok? Então, eu vou fazer esse caso particular aqui, vou tomar isso daqui. Então a gente escreve. Nesse caso, como é que se escreve aquela equação lá? Que a gente apareceu ali, ó. Eu já vou escrever direto nesses caras. Então vai ser o N de K sigma é elevado a I sigma θ. Ok? Estou copiando ali aquela equação máxima. N de K sigma é elevado a I sigma θ. Chato porque é a mesma letra, né? Para exponencial e para vetor de polarização. É elevado a I sigma θ igual. Do lado de cá aparece a representação do grupo de isotropia, tá certo? No espaço dos campos vai ser essa matriz, certo? Então, se você quiser, você escreve, sei lá, R mini θ, né? Você já sabe que matriz é essa, que está ali, ok? Vezes o N de K sigma. Estamos de acordo? Certo? E é isso que se reduz essa equação master aqui, ó, quando eu estiver especificamente falando de uma rotação. É a representação do grupo isotropia, em particular de uma rotação, eu estou no espaço Minkowski. Então é aquele cara ali, esse cara ali. Então vamos lá, vamos tentar resolver essa equação, vamos ver o que vínculo se impõe para o E0, E1, E2 e E3, os 4 componentes aqui desse vetor de polarização.
Depois a gente faz para esse cara daqui. Então, ao invés de não apagá-lo, isso aqui a gente já sabe. Pode apagar isso aqui com alguma tranquilidade. Isso é uma coisa legal para falar aqui. Tem. Eu aqui não tinha imposto, aqui é um elemento do grupo de isotropia, ok, partícula de massa zero, ok, mas eu não tinha imposto que a representação era a representação vetorial. Estou fazendo isso agora, né? Eu vou usar explicitamente aquelas matrizes que a gente encontrou da atuação do W no espaço de corpos. Mas eu poderia, por exemplo, trabalhar isso aqui para a representação escalar, o trivial do grupo de Lorentz. Um desses DLL barra de W seria simplesmente o delta de LL barra, representação trivial, né? Isso fica uma identidade. E aí é que eu teria simplesmente um U de K sigma, e mais ninguém. Do lado de lá eu teria o mesmo U de K sigma, no caso do delta, E elevado a I sigma θ, para o caso de uma rotação. Para o caso de uma rotação. Ok? A rotação seria a identidade. Então, escreveria exatamente isso daqui. Ou isso implica, para isso ser satisfeito, isso implica que esse sigma aqui tem que ser zero. Então, se eu usasse a representação trivial, ou escalar, do grupo de Lorentz para partículas sem massa, isso implicaria que esse sigma tem que valer zero, ou seja, seriam partículas de spin zero. Melhor, de unicidade zero, que aqui é partícula sem massa. Ok? É uma compatibilidade simples. Mas pegar a rotação aqui não é a única coisa que a gente pode pegar. A gente pode pegar também essa matriz aqui maluca. Tá certo? Pode ser um elemento de isotropia que acesse aquele subgrupo ali. Naquele subgrupo, ele é o subgrupo para o qual o θ é igual a zero. Eu posso definir esse S de alfa beta. Esse S de alfa beta é W de alfa beta zero. Mesma coisa. É isso? Se tomar o θ igual a zero, isso aqui é identidade. É ele. Então, se eu estiver pegando, colocando aqui justamente o caso, representação trivial, etc, etc, isso vai continuar dando uma delta, não vai mudar esse fato, só porque eu escolhi aquele subgrupo em vez do subgrupo de rotações, vai continuar dando uma delta. Do lado de cá, eu vou continuar tendo U de K sigma, sem problema nenhum. E do lado de lá, eu vou ter U de K sigma, vezes E elevado a zero, porque no caso que isso seja uma matriz daquele tipo S alfa beta, o θ é igual a zero, identicamente satisfeito. O que eu quero dizer é o seguinte: se você testa para o setor, o subgrupo associado às rotações, aparece a exigência de que tem que estar criando e aniquilando partículas de spin zero. Se você testa para o outro pedaço da história, não aparece nada, informação nenhuma, mas também não aparece contradição nenhuma. Tá certo? É identicamente satisfeito. Essa equação master aqui, para o setor do grupo de isotropia associado àquele S alfa beta ali, ela simplesmente dá uma identidade, não é nada. Tá certo? E a outra, por outro, né? A outra implica para o spin zero, coisa que a gente já imaginava que seria. Mas para partículas de spin zero, massa zero e spin zero, eu tenho um campo muito bem definido na representação trivial do grupo de Lorentz sem problema nenhum. Eu estou anunciando isso porque a gente está fazendo o caso particular de tomada do grupo de isotropia no setor de rotações, ele vai achar uma exigência sobre E0, E2, E3. Depois ele vai fazer um outro caso particular complementar, que seria tomar W de alfa beta zero. Tá certo? Esse é alfa beta. E vamos ver o que aparece como condição. E mais, se é compatível com o que a gente vai achar aqui. Tá ok? Então, vamos fazer isso aqui primeiro. Então, se a gente fizer isso daqui, eu tenho basicamente E0, E1, E2, E3. Vou ter aquele vetor ali em pé. E elevado a I sigma θ, fator comum para todo mundo, igual. Aí aparece a matriz, né? Então, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, cosseno de θ, seno de θ, 0, menos o seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então, essa matriz aí, a gente já viu. E aqui aparece de novo E0, E1, E2 e E3.
entendidos esses caras todos aqui como sendo de K e sigma, tanto ali quanto lá. Ok? Agora é quanto? Eu tenho que pegar, fazer isso vezes etc. e comparar com o que aparece do lado de lá. Então vamos ver o que aparece, a gente consegue ler isso com alguma rapidez. E o que aparece é o seguinte, olha, aparece E0 é elevado a I sigma θ, que é esse primeiro cara daqui, é igual a 1 E0. Mais nada, igual a E0. O mesmo tipo de problema vai aparecer com E3, né? E3 elevado a I sigma θ também só vai pegar igual a E3 aqui. Aliás, aqui, desculpa. Ah, tá certo. O índice está em cima. Ok? Então isso também vai acontecer com E3. E3 elevado a I sigma θ é igual a E3. Os outros são um pouquinho mais sofisticados, né? Você vai ter o E1 elevado a I sigma θ, que essa segunda linha ali vai ser E0 cosseno de θ mais E1 seno de E0 coisa nenhuma. E1 cosseno de θ mais E2 seno de θ é 0 mais. Ok? Isso. E finalmente o E2 elevado a I sigma θ vai me dar menos E1 seno de θ mais E2. Ok? É isso aí que a gente tem. Agora olha só, essas duas equações aqui, elas têm duas saídas. Ou você faz E0 e E3 nulos, ou você faz o sigma igual a 0. Tá certo? Ou você faz E0 igual a 3 igual a 0 e sigma pode ser diferente de 0, não preciso tomar o 0, tá certo? Ou você faz sigma igual a 0 e aí E0 e E3 ficam indeterminados. Então, são duas possibilidades, a possibilidade 1 e a possibilidade 2. A possibilidade 2 está fora de questão. Por que está fora de questão? Porque se a gente tomar sigma igual a 0, pode ler aqui, pode ler aqui. Se a gente tomar sigma igual a 0, o lado esquerdo dessa equação não depende mais de θ, mas o direito continua dependendo. Isso é uma contradição, não tem como. Se eu mexer θ, ele mexe nos valores, aqui não mexe mais. Tá certo? Então, isso é violar a equação master. Significa que ela não vai ser satisfeita. Essa igualdade não é verdadeira. Ok? Então, isso aqui já é uma contradição. Contradiz a equação master, não posso fazer isso. Ok? Então, eu tenho que ter, de fato, E0 igual a E3 igual a 0. Então, pronto. Morreu a de cima e a de baixo. Tá certo? A primeira e a última componente. As outras estão aí, a gente vai ter que trabalhar com elas. Então, vamos trabalhar um pouquinho com essa equação aqui. Vamos passar esse cara para lá, vamos ver se eu consigo escrever isso de uma forma civilizada. Consigo. Assim. Aqui e aqui. Vai ser. Aqui a gente já usou. Certo? Então, continuando aquela conta, a gente tem para E1 e E2, eu vou escrever aqui sob forma matricial. Então, a gente tem E1 é elevado a I sigma θ menos o cosseno θ menos E2 seno θ igual a 0. Vou escrever tudo do lado de cá. Então, vai ficar assim. É elevado a I sigma θ menos cosseno θ vezes E1. E o E2 está lá de lado positivo, então mais menos seno de θ vezes E2 igual a 0. E a de baixo, eu vou escrever como do lado de cá, menos E1 seno θ fica E1 seno θ, então aqui fica seno θ vezes o E1. E do lado dele fica, do E2, fica E sigma θ mais E elevado a I sigma θ menos ou mais. Menos o cosseno θ, mesmo termo. E2 vai. Ok? Eu escrevi isso de uma forma matricial, né? Essa matriz, esse elemento, esse elemento, esse elemento, esse elemento, vezes o vetor E1 e E2, igual a 0. É isso? Ok? Posso escrever assim, né? Então, já filmou, isso aqui. Porque, enfim, aí agora eu posso mexer nisso aí sem escrever de novo. Tá? Agora pode pausar, voltar o filme, que não tem problema.
Tira esse cara daqui, tira esse cara daqui. Tira esse cara daqui, tira esse cara daqui. Fecha essa matriz. Escreve E1, E2. Ok, é a mesma coisa que está escrita lá. Tá? Agora o que acontece? E0 e E3 já foram embora. Né? E0 e E3 já dançaram. Eu não quero que E1 e E2 tenham que ser zero também. Isso acabou o campo, né? Morreu. Tá? Então a única maneira de a gente deixar que E1 e E2, ter a chance que E1 e E2 não seja zero, é que o determinante dessa matriz seja zero. Não é isso? Tá certo? O determinante dessa matriz aqui tem que ser zero, para que eu possa ter solução não trivial para 1 e E2. Se ele for diferente de zero, um abraço, acabou. Né? Acabou com a conta, acabou com tudo. Então, se eu pegar o determinante dessa matriz, eu vou ter E elevado a I sigma θ menos o cosseno de θ ao quadrado, mais seno ao quadrado de θ, não é isso? Isso tem que ser zero. Quer dizer, eu estou chamando essa matriz, sei lá, de M, então está o que? Determinante de M igual a zero. Né? Para que eu possa ter E1 e E2 não triviais. Não zero. No mundo. Ok? Então isso tem que ser zero. Vamos abrir essa expressão aqui. Isso aqui vai dar o quadrado do primeiro elevado a 2i sigma θ, quadrado do segundo mais cosseno quadrado de θ, menos 2 vezes E elevado a i sigma θ cosseno de θ, mais seno quadrado de θ, isso dá zero. Com esse cara aqui dá 1, né? Dá 1. Eu vou ter então E elevado a 2i sigma θ, mais 1, eu conheço esse cara, menos 2i sigma θ cosseno θ igual a zero. Vou fazer o seguinte, vou passar esse cara daqui para lá, então fica aqui igual. Vamos ver aqui. Está ok. Eu vou escrever que cosseno de θ é isso sobre isso aqui. Quer dizer, eu vou multiplicar essa equação dos dois lados por E elevado a menos i sigma θ, tá certo? Para me livrar desse cara daqui e dividir aqui por 2. Então, se eu multiplicar aqui para elevado a menos i sigma θ, vai ficar elevado a i sigma θ, vai sobrar 1, né? Que é 2 aqui, mais E elevado a menos i sigma θ, multiplicado pelo 1, tá certo? Dividido por esse 2 que veio para cá, e lá sobrou simplesmente o cosseno de θ. Só que essa expressão que está escrita aqui do lado esquerdo é o cosseno de sigma θ. Ok? Isso aqui é o cosseno de sigma θ. Ok? Então o que a gente obteve foi que cosseno de sigma θ igual a cosseno de θ. Isso obriga a gente a ter sigma igual a mais ou menos. Ok? Já que você é uma função par, posso ter mais um ou menos um. Fantástico. Pode ser 2πn. Pode, se você quiser, mas aí você não tem uma interpretação para essa helicidade. Essa é a solução da interpretação física. Ok? Você pode tentar achar essa igualdade nos giros do teu ciclo trigonométrico. Mas esse fato daqui garante para você que você satisfaz a equação master, e o que você está dizendo é que esse teu campo está criando, aniquilando partículas de helicidade. Mais ou menos. Ainda não. Ainda não. É o que parece, mas ainda não. Ainda não posso chegar a essa conclusão. Por quê? Porque eu mostrei uma compatibilidade de um vetor de polarização que seja 0 e 0 e que tenha E1 e E2 não triviais. Agora vamos tirar quem vale E1 e E2, quem é E1 e E2, vamos tirar esses caras, tá certo? Se sigma for mais ou menos 1. Experimentando, né, o caso particular de uma rotação. O caso particular do isotropia que seja uma rotação. Falta experimentar o outro caso. Por quê? Porque essa equação aqui, ó, ela tem que valer qualquer que seja o elemento de isotropia. Qualquer um. Ela tem que fechar para qualquer um. Ela vem
da equação para uma transformação de Lorentz genérica, que significa simplesmente que eu estou admitindo que o campo foi definido numa representação específica do grupo de Lorentz e se comporta como tensor ranking nessa representação. Tá? Então não pode ser que é um caso particular, ok, está funcionando no sigma mais ou menos 1. Mas 2π não vai dar a mesma coisa, tem que ser θ mais 2π. É isso? Pode ser. Vamos ficar com mais ou menos 1 mesmo. Mais ou menos 1 funciona evidentemente, né? Mas o que você quer? Você quer que esses dois cossenos concordem? Você não adianta você não botar esse cara com 2π, ó. 2πn, isso aqui não é a mesma coisa. Teria que ser isso aqui, né? Teria que ser θ mais 2πn, uma coisa assim. Mas aqui não é uma soma. Então. Fazer a helicidade depender de θ seria bom. Exatamente. Ou fazer a helicidade depender de θ. Mas aí é estranho, porque ele é o alto valor perante J3, tá certo? Que você colocou lá. Isso não faz muito sentido. Você colocar o sigma também dependendo de θ. Na verdade, você estaria mal definindo o seu parâmetro. Quem é o seu parâmetro, então? Da rotação sem dependência de θ. Então, sigma igual a mais ou menos 1, beleza. Aparentemente, eu estou criando partícula de densidade mais ou menos 1, que é o que eu esperava com o campo da representação vetorial. No caso do campo da representação vetorial para partículas massivas, esta era uma possibilidade. E uma outra possibilidade, só que não era helicidade, era spin, e portanto contava também a componente zero, não é isso? Ia ser menos 1, 0 e mais 1, não só essas duas ali. E uma outra possibilidade independente, que não podia acontecer ao mesmo tempo, era que sigma fosse zero. Eu tinha essas dois cenários no campo vetorial associado a partículas com massa. Ok? Então, muito bem, agora vamos fazer. Primeiro a gente acaba de escrever esse vetor. Atualização. Engraçado, deixa eu até apagar isso aqui. Tá promissor o negócio. Está promissor, né? A gente vai acabar daqui a pouco, pode deixar. Deixa eu só escrever porque é rápido. Se eu só escrever esse cara daqui completamente, porque agora a gente já sabe quanto vale esse signo, né? Então você pode escrever que, sei lá, se você tomar signo igual a mais 1, tem duas possibilidades. Tomar signo igual a mais 1. Pega aquela primeira relação ali, vai dar Lθ, sigma mais 1, menos cosseno θ, vezes E1, é igual a, não, menos é igual a, tudo bem, seno θ, vezes E2, certo? Pode escrever isso daqui. E é isso aqui, a gente não pode escrever esse cara com cosseno θ menos mais I seno θ, é isso? Mas a gente escreve esse cara como cosseno θ mais I seno θ, cosseno θ aqui vai embora, fica I seno θ é 1, igual a seno θ é 2. Eu acho que tem um som de menos aí faltando, mas enfim, aparentemente não, né? Menos seno θ já é 2 igual a 0. Tá? Então eu tenho que o E2 seria I. Porque acho que é menos isso, mas isso não é tão importante. O sinal aí em qualquer lugar. Tá? Enfim, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso definir um vetor associado a sigma mais 1, então seria o meu E, Mi, Kappa, 1, é isso? Kappa sigma, mas sigma que vale exatamente 1. Eu vou normalizar, vou usar 1 sobre raiz de 2, por razões que vão ficar óbvias. O primeiro cara é 0, o último cara era 0, não é isso? O E0 e o E3. Como eu escrevo esses caras dessa maneira, é que eu poderia usar 1 para o E1 e o E2 seria I vezes E. I. Escrever isso um pouco maior. 0, 1, I, 0. Pronto. Escrevi o vetor MI, kappa, de K, perdão. E o vetor MI, o outro que falta, MI, K, menos 1, a única diferença que a gente vai adotar é que aqui eu tenho elevado a menos θ, tá certo? Consequentemente, esse cara vai aparecer, cosseno de θ é a mesma coisa, vai aparecer menos I. Vai aparecer um sinal relativo aqui. É a única diferença. Para ser igual a menos 1. Mas isso é suficiente para torná-lo linearmente independente do seu vizinho. 0, 1,
menos I e 0. Uma coisa esperada, né? O campo existe perpendicular à propagação. Isso, exatamente. Só que tem um problema, você falou o campo existe, né? Tem que fazer o segundo caso, que é o caso particular, no caso particular 2, B2, em que agora eu vou dispensar o parâmetro θ, ele vai ser 0, então isso aqui é aquele S alfabeto glorioso, está ali no quadro, tá certo? É um novo caso particular. Eu vou pegar esse cara daqui agora e encaixar aqui. É a representação do espaço mincótico do S. Para o S, θ igual a 0. Então, os U's e também os V's, eu não estou tratando os V's aqui, mas é análogo a menos de uma conjugação aqui na fase, elevado a menos em sigma θ, o resto das contas são iguais. Tá certo? Os V's, os coeficientes do Adagia, né, conjugado de carga. Se eu estiver falando daquele caso, como θ igual a 0, o que a gente chega à conclusão é que os e os V's são autovetores da representação de S, ou seja, daquela matriz S dali. É isso? Esse cara aqui vai para 1, porque θ igual a 0. Eu vou ter aquela matriz vezes U, dando 1. Ok? Então eles são autovetores, tanto U quanto V. Ok? De S. Então, agora a gente tem que pegar e escrever a expressão. Então, eu vou ter U de K sigma, a gente já escreveu, né? A gente já sabe que é, por exemplo, a sigma mais 1 é aquele cara dali. Vou escrever para sigma mais 1, por exemplo. A gente sabe que é o U de K1. Então, é esse cara daqui, ó. É 1 sobre raiz de 2, 0, 1 e 0. Então, 1 sobre raiz de 2, que não importa, vamos lá, 0, 1 e 0. Escrevi um cara aqui particular, tá certo? Vai ser o EU de K1. Como é o S alfabeto, esse cara daqui é 1 elevado a 0, não tem θ. E do lado de cá é a matriz e o cara de novo. Tá certo? Então a matriz é aquela matriz ali, mais zeta, alfa, beta, menos zeta, alfa, beta, zeta, 1, 0, 0, 1, menos alfa, menos beta, 1 menos zeta, 0, 0. Essa é a matriz vezes ele. Ele é a matriz vezes ele, tá certo? O que tem de diferença em relação ao caso particular anterior é que a gente não tem aquele E elevado a sigma θ, porque θ é 0, tá certo? É a única diferença. E aqui a gente já sabe a cara dele também. Então, se a gente escrever isso, faltou 1 sobre raiz de 2, que eu nunca deveria ter escrito, porque ele está dos dois lados da equação, é um fator comum, então não precisaria escrever, tá certo? E 0, 1 e 0. Muito bem, isso aí é satisfeito? Vamos lá. 1 mais zeta vezes 0, alfa vezes 1, mais beta vezes i, mais 0, tem que dar 0. Então a gente está achando aqui, ó, que alfa mais i beta, tem que ser 0. O que mais? Aqui não vai dar nada, tá certo? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, então eu teria que dar 1, dá 1 mesmo, sem problema nenhum. Aqui, ó, 0, 0, i e 0, então vai dar i, beleza, problema nenhum. E aqui vai ter 0 no 0, 0 no 1, 0 não sei o que, no 0 do 0 tinha que dar 0, deu 0. Então a única condição que apareceu foi aquela ali. Só que aquela ali vincula alfa e beta. Tá certo? Essa equação que a gente escreveu aqui, ó, ela vincula alfa e beta. Mais do que isso, alfa e beta ainda por cima eram definidos como reais. Alfa e beta eram definidos como reais. Certo? Eles eram números reais. Era I, alfa, enfim, gerador, etc, etc. Eles eram tomados como reais. Aí está pedindo que um deles seja complexo, não sei que ambos sejam 0. Mas ambos serem 0, estou matando esse cara. Moral da história é que
Você não pode fazer os dois zeros, você não pode dizer que alfa é menos e beta, porque você disser isso, você pode. Você está dizendo que você só está conseguindo fechar a equação master para o caso particular em que o elemento de isotropia é esse cara, para um alfa e um beta conectados entre si. Eu tenho um elemento do grupo de isotropia, eu tenho um elemento de isotropia que tem um alfa e tem um beta que não obedece àquela relação. Eu tenho um elemento geral do grupo de isotropia, é isso, vezes isso, onde alfa e beta estão livres. Eu posso escolher um alfa e beta que não fecha aquela relação. Então o que eu estou dizendo é que eu não estou conseguindo satisfazer a equação master para alfa e beta quaisquer, apenas para alfa e beta obedecendo esse vínculo aqui. Se eu não estou conseguindo satisfazer a equação master para alfa e beta qualquer, eu não estou cobrindo todo o grupo de isotropia. Se eu não estou cobrindo todo o grupo de isotropia, eu não estou cobrindo todo o grupo de Lorentz. Não é isso? Desde o começo. Ou seja, a tentativa que eu fiz de colocar esse campo nessa representação vetorial do campo de Lorentz, do grupo de Lorentz, gerando partículas de massa nula, acabou de fracassar. Porque isso aqui não é verdade para qualquer lambda. Isso aqui só é verdade para lambdas tais que, se eu for para o subgrupo do grupo de Lorentz, que é o grupo de isotropia, tiverem alfa e beta vinculados daquela maneira. Isso não é verdade para qualquer lambda. Ok? Então essa equação aqui não funcionou. Esse campo não é um tensor de rank 1, ele não é um vetor perante o grupo de Lorentz. Tá certo? Ou seja, já era. Isso aqui é inaceitável. Acabou de cair. Tá certo? Toda a nossa construçãozinha bonita. Existe. O que a gente vai fazer na próxima aula? Porque hoje não dá mais tempo de fazer mais nada. A gente está cansado. É decepcionado, né? Decepcionado no final da aula e tal. Isso tudo para chegar e fazer que não deu. Mas é claro que a gente só fez isso porque o trabalho vai ser aproveitado de alguma maneira. O que a gente vai fazer é assim, tá bom então, paciência. Esses U's que aparecem aqui, porque o fato do psi não ser exatamente um vetor, porque isso aqui não fecha, quer dizer que os U's correspondentes a ele não são exatamente vetores, não se transformam como vetor. Então, na próxima aula a gente vai entender exatamente como é que eles se transformam, mas nós vamos insistir, nós vamos usar esses caras. Certo? Vamos insistir, nossos vetores de polarização serão esses aqui. Sigma é mais e menos 1 mesmo, ponto final. Agora a gente vai ver o seguinte, bom, já que esses caras não se transformam como vetor, como o que eles se transformam? Qual é a regra de transformação deles então, se não é aquela? E consequentemente, a regra de transformação deles vai ser herdada pelo campo. Não é isso? Eles são esses coeficientes que aparecem aqui. Então a regra de transformação dele, o índice L, só está aqui, não está mais em lugar nenhum. Então o jeito que ele se transformar é o jeito que o campo vai se transformar. Então vamos ver como é que esses caras aqui se transformam. Vamos insistir em sigma mais ou menos 1, porque a gente sabe que tem física para isso, a razão é essa. Tem física para isso, é o fóton. Vai me desculpar, apareceram duas helicidades, mais ou menos 1. Isso é o fóton. Tem que ser o fóton, massa nula, com essas duas helicidades. Isso tem que ser o fóton. Vamos salvar o fóton, pelo amor de Deus. Então beleza. Vamos manter isso daqui, vamos descobrir como esses caras se transformam. Vamos descobrir, portanto, como é que o campo se transforma. Vamos ver se desse jeito que o campo se transforma aqui não é um tensor de rank 1, não é um vetor. Tá certo? Se desse jeito o campo se transforma, tem jeito de construir escalar. Porque a ideia toda de propor os campos numa representação bem definida do grupo de Lorentz, do ponto de vista tensorial, é que eu conseguisse construir escalares para esses campos e, portanto, montar essa meteoria invariante de Lorentz. A ideia toda é essa. Ok? Então tá bom, o campo não conseguiu ser um vetor, mas ele é alguma coisa, ele se transforma de algum jeito. Vamos identificar que jeito é esse. E aí vendo como é que eu consigo construir escalares com esses objetos que seriam esse campo vetorial associado a partículas de massa vetorial entre aspas, não é mais vetorial. Acabou de mostrar isso. Ok? O campo clássico, aí todo mundo está à vontade de chamar isso de AMI, né? Não sei o campo de fóton. O campo clássico é um vetor. Certo? O campo clássico é um vetor. Isso aí que é o campo quântico causal é que não é vetor. Claro, está mostrando que ele não é um vetor. Ele não funciona como vetor, não se transforma como vetor. Ele não está naquela representação ali simplesinha. A gente vai ver na aula que vem que ele se transforma como uma conexão. Ele tem um rabinho. Ele se transforma como uma coisa parecida com isso aqui, mas ele tem mais uma derivada de um termo. Tá? Ele se transforma como uma conexão.
E a gente vai ver como construir escalares com uma conexão, para que a gente possa ter um objeto, uma toriana, que descreva o fóton, está morrendo de vontade de chamar isso de fóton, tá certo? E que seja invariante de Lorentz, não adianta nada. Ok? E aí vai acontecer um milagre. Vai acontecer um milagre porque o jeito de transformar esse objeto esquisito aí em algo com o qual você possa construir escalares, a maneira de você conseguir construir escalares, introduzindo mais uma simetria. Essa simetria então vai aparecer como sendo uma necessidade de consistência para que a sua teoria seja invariante de Lorentz, porque é a maneira de construir escalares de Lorentz. Então, ao contrário da maneira usual como a gente percebe essa simetria vai aparecer na aula que vem, se a gente conseguir até lá, vai aparecer como sendo, na verdade, uma demanda para que você tenha um campo capaz de escrever uma partícula com essas helicidades aqui em massa zero, é uma demanda do espaço do grupo de Lorentz. A demanda, em certo sentido, externa, sim, não interna, como está acostumado. Ok? Então, na próxima aula, a gente vê se a gente consegue dar um jeito nessa furada aí no final da aula de hoje. Valeu.